Ah, tá mandando girar o dispositivo, oh, meu Deus. Faça isso novo. Olha aí, girar o dispositivo no que dá. Marca agora é tudo certo, Cris. Flores, não me assuste, flores. É, as flores rosíssimas, lindíssimas. Outubro rosa, né? Realmente Tá bonito o fundo, Beto? perfeito. A porta quem está aparecendo sou eu. Mas tá bom, tá ótimo. Bem, a gente veio até o Espaço Bem-Estar, né? Que é de muito tempo, que era para mim já ter vindo, mas o tempo aqui no interior também, gente, é curto. Às vezes vocês pensam que é quando a gente diz que vive no interior, vocês imaginam que a gente vive num paraíso, é comer e ir para a rede dormir. Acordar, tornar a comer e ir para a rede dormir. Mas não é não, gente, que eu almocei praticamente às 15, 16 horas, o que já é normal na minha vida, né? Mas para conversar com minha amiga, que também leva uma vida que não é fácil, que finalmente ela atende aqui em Senhor do Bonfim, atende cidades circunvizinhas. Vocês imaginem a vida de quem vive no interior ultimamente, né? Então, eu gostaria de saber, antes de ouvir, ou depois que a gente ouvir, o boa tarde de minha amiga, eu gostaria de saber também o que é que abrange tanto essa Cristina Viana, que ela fale um pouquinho da vida profissional dela para todos nós. Boa tarde, Beto. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui colaborando um pouco, né, com essa tarde agradável do dia 11, né, de outubro. O que é que a Cristina Viana representa, Beto? Aqui no Espaço Bem-Estar, né, eu sou terapeuta holística, terapeuta integrativa, né, eu sou profissional que cuida das pessoas, que ajuda as pessoas a tomar e deliberar os seus propósitos de vida com mais facilidade. Nossa Senhora, dá para falar um pouquinho assim de cada tipo de terapia? Dá sim. Agradeço. Olha, antes de você chegar, nós estávamos aqui, né, numa itinerância de terapia do sono. A gente chama sonoterapia, que se trabalha com pessoas que têm fobias noturnas, que sofrem com ansiedade noturna, né, que têm dificuldade de dormir. Aqui também, no Espaço Bem-Estar, nós hoje agregamos outras modalidades de terapia, como o reiki, nós temos a meditação infantil, a meditação para adultos, né? Nós temos a biodança, né, que está aqui também acolhendo adultos, jovens e idosos, que é um público que precisa estar interagindo, tá dando movimento a esse corpo, que em muitos momentos a gente acha que tem que ficar na cadeira fazendo crochê ou fazendo apenas palavra cruzada, né? Aqui no Bem-Estar não, aqui no Bem-Estar nós temos grupos com profissionais especializados para estar acolhendo idosos, crianças, jovens, né? Homens e mulheres, diga-se de passagem que nós temos também hoje o grupo de homens, né? Nós temos aqui reiki, nós temos coach, nós temos psicólogos, nós temos profissional da estética, né, também voltado para essa linha do autocuidado terápico, sempre com um olhar cuidadoso para a saúde física e mental, e principalmente para a lapidação do olhar do ser para ele mesmo. Maravilha, Cris. Eu vou ter que vir para fazer mais perguntas no sentido de cada modalidade, cada especialidade, porque é muito importante que nós saibamos, e eu adoro o programa Encontro, ele tem uma grande curiosidade, que é subdividir, porque quanto mais conhecimento a gente leva, mais nossa cidade, nosso povo, nossa região, até onde a gente chegar, evolui. Cris, e quais são as pessoas mais precárias, no sentido que mais necessitam, que chegam, batem adentro a esse local do Espaço Bem-Estar? Beto, eu não diria assim as mais precárias, né? Porque hoje o autocuidado é dever, né? É obrigação de todo ser humano.
E tem gente que acha que para desenvolver o autocuidado tem que ter muito dinheiro. E não tem, né? Você tem que ter um propósito de vida de cuidar de você. Claro. Né? Adquirir conhecimento. Por exemplo, nós temos hoje terapias aqui no Espaço Bem-Estar com preços bem acessíveis. Nós temos preços que cabem em todos os orçamentos. Todos. Por quê? Porque a gente entende que o autocuidado, o cuidar do outro, o cuidar de si, o olhar cuidadoso é um direito de todo ser humano. Né? Então, o direito que o rico tem de dormir bem, o pobre tem, a classe média tem, o homem tem, a mulher tem, o autista tem, todos nós temos, né? E aqui dentro hoje, Beto, é muito interessante o quanto a gente percebe em alguns discursos o distanciamento desse olhar cuidadoso do ser. Muita gente chega aqui pela necessidade, né? Pela dor, pela noite não dormida, pela depressão, né? Pela estafa física, principalmente na área de massoterapia clínica, né? Eu sou especialista na área da terapia corporal. E algumas pessoas chegam aqui, eu estou muito cansado, eu estou com o corpo morto, eu preciso de uma massagem para isso, isso e aquilo. E aí você vai dizendo para a pessoa o que é que o corpo dela está dizendo para ela. O público de jovens em período de vestibular é bem interessante, porque chega bastante. As mulheres, elas ainda estão assim no primeiro lugar desse ranking, mas os homens também têm desenvolvido um olhar cuidadoso para eles e tem aumentado a procura por terapias integrativas, né, por terapias que vai desenvolver uma educação emocional que vai proporcionar a esse ser, de acordo com a sua faixa etária de vida, de interação com esse mundo aqui fora, que é um mundo um pouco maluco, né? De forma mais prazerosa. Cris, você falou da questão da pessoa chegar com o corpo moído, querer fazer uma massagem. Eu gostaria de saber o seguinte: essa massagem a pessoa pode fazer uma vez e voltar quando ela novamente precisar do corpo, quando novamente ela estiver com o corpo cansado, ou ela tem que continuar fazendo uma série de massagens para melhorar completamente do cansaço? Agradeço a pergunta. Obrigado, Cris. Muito obrigado. Beto, assim, dentro da linha da massoterapia clínica, nós temos como objetivo trabalhar a massagem terapêutica. E no campo da massagem terapêutica, a gente trabalha as raízes, as origens. Por exemplo, por que você não está dormindo bem? O que está te roubando o sono? O que é que está deixando esse corpo tensionado? Por que você não está conseguindo relaxar durante o seu sono profundo? Você não está tendo um sono reparador? Qual é a origem disso? Por que você está no estado de vigília? Então, a terapia integrativa, ela tem esse olhar, né, que olha o ser como todo, não como uma parte. Já a modalidade de massagem, que tem por objetivo o relaxamento momentâneo, imediato, ela vai atingir também o seu objetivo, mas ela não vai estar trabalhando a causa desse cansaço, ela não vai estar trabalhando a causa dessa fadiga, ela não trabalha a causa dessa depressão, mesmo colaborando para a prevenção, né, ou para a redução, caso a pessoa inclua no seu hábito diário o alívio físico, que vai interferir também na qualidade de vida mental, né? Os raciocínios, dos pensamentos e por aí vai. Então, hoje nós temos aqui a oferta de massagens terapêuticas para mulheres que estão no processo, passando pelo seu processo de menopausa. A gente tem aqui, dentro do campo de estudo da psicologia positiva, atuamos também em comum acordo a massoterapia clínica, a psicologia positiva, visando o bem-estar físico e mental desse ser, dentro do campo da depressão, visando a prevenção e a redução, né, das sequelas que essa patologia gera na vida de um ser humano. Nós temos aqui também a modalidade de massagem que vai estar proporcionando um bem-estar físico e reduzindo o sofrimento psíquico, no caso da fibromialgia. Nós temos hoje um público de aproximadamente entre 18 e 20 pessoas que a gente ajuda, colabora aqui com os nossos serviços na redução dos sintomas da fibromialgia. Da insônia é um público maior, mas a nossa maior procura hoje, Beto, dentro do campo da massoterapia clínica, é para reduzir e prevenir
a depressão e a ansiedade. A ansiedade, ela é assim a porta, né, para muitas outras patologias, né, que a humanidade Eu tenho e sei que... vem enfrentando, né? Sei que é difícil, viu? Cris, quais são... eu gostaria... A fibromialgia? Fibromialgia. Fibromialgia, Isso. pronto. Ela é uma doença, ela é um problema que é através de massagem, ela é o quê? Ela é masculina, feminina, é ambos os sexos? Que eu sei bem pouquinho sobre Todos nós. fibromialgia e gostaria de saber mais um pouco. Todos nós, Beto. De acordo com a literatura médica tradicional, a fibromialgia ela não tem ainda, né, um diagnóstico absoluto. Alguém que tenha dito assim, é isso aqui, a causa é isso aqui. Toda a literatura da medicina até o presente momento, diante de todas as pesquisas realizadas, tem apontado, né, tem direcionado a fibromialgia como dores das emoções, aflições do emocional, né? Eu costumo dizer, Beto, que a nossa mente, ela fala a verdade, ela interage, ela reage, ela cria, ela autossabota, ela cura. Ela é quase um mundo à parte. Exatamente. E o corpo, Sim. Cristina? Então, tudo que você vai pensar aqui vai reverberar no restante do seu ser, na parte física da coisa, né? Então, a mente, ela tem essa capacidade de criar as coisas, seja elas verídicas ou fantasiosas, ou imaginário, criativo ou não. O corpo não. O corpo, Beto, ele só grita o que sente. Não tem como você entrar na minha sala para que eu possa estar realizando uma avaliação com você. Você vai me dizer, olha, Cristina, eu não sou ansioso. A depender do momento que eu esteja te avaliando, o seu corpo vai gritar tudo. Ele vai dizer tudo. Você vai me dizer, olha, eu quero uma massagem para relaxar, mas a linguagem corporal vai estar me dizendo que você está passando por um ápice de ansiedade. E o que você precisa é de um método ali que amenize a tua ansiedade para que você consiga se equilibrar de dentro para fora. Então a boca fala, às vezes, o que quer e o que convém, mas o corpo só grita o que sente. Cris, vem cá, qual é a diferença de... Qual é não é diferença, não. Eu quero saber de você o seguinte: depressão, ansiedade. Uma tem muito a ver com a outra, uma tem muita ligação com a outra. O que é que elas têm? Que praticamente a pessoa ansiosa, ela chega a um ápice e eu acredito que depois vem a depressão, né? Ou pode ser uma outra coisa. Você como profissional nessa história toda, você pode me explicar, por favor? Olha, Beto, é uma pergunta bem interessante. Agradeço mais uma vez, porque tem pessoas que chegam aqui com um quadro de tristeza profunda e ela tem aquele pré-diagnóstico dela mesma dizendo, olha, eu acho que eu estou com depressão, né? Eu acho que eu estou sofrendo com transtorno de ansiedade. O meu estresse está assim, está assado. Todo caso precisa ser acompanhado de forma diferenciada, de acordo com a realidade de cada um. Tristeza profunda, você passa quando você perde um ente querido. Quando é que deixa de ser tristeza profunda? Quando você está vivenciando essa fase do seu luto, da sua perda. E você não consegue sair dessa tristeza profunda, e isso vai acarretando uma dor diferente da tristeza, né? Que você já começa a pensar dia e noite, e esses pensamentos já não conseguem ser controlados, você não para de pensar, e aí a gente vai chamando isso de pensamento acelerado, né? Síndrome do SPA, né? O conhecido síndrome do SPA, síndrome do pensamento acelerado, ou a recorrência dos mesmos pensamentos. Ansiedade todos nós temos. E é preciso para que nós venhamos a desenvolver. O problema é quando excede. O problema é quando a gente não consegue estar dentro de um nível aceitável para o nosso corpo. Aí o que era uma tristeza profunda, ela já é uma tristeza profunda e um quadro de ansiedade acima do limite do que o corpo suporta, né? E você não procurando ajuda para resolver a causa número 1, olha, estou fazendo aqui uma linha do tempo. Começou lá com uma tristeza profunda. Dentro dessa tristeza você não conseguiu se reerguer, começou a desenvolver um nível de ansiedade que vai além do que o seu corpo e sua mente suporta. E aí vai saindo do nível que é natural ao corpo humano. De repente você já se vê triste, ansioso,
sem propósito de vida, com crises de choro, olhando para você com uma certa negação, olhando para o amanhã sem uma certa perspectiva, ou olhando para esse amanhã com muita ansiedade, querendo que o amanhã chegue, ou olhando para um passado com muita culpa, sem conseguir sair daquela vivência do seu passado, e isso gera um sofrimento que vai ferindo o seu interno, lhe adoecendo de dentro para fora. Então esse já não é mais um quadro de tristeza profunda, tem um pouco de ansiedade. Aí os profissionais da área de saúde, é eles que têm, né, condição de dar o veredito, de dar o protocolo, de fazer o diagnóstico preciso, se você já evoluiu desse início aqui para um segundo início, que é o transtorno de ansiedade, para um terceiro início, que é a depressão, e em que nível você se encontra. Como é que a terapia integrativa entra nesse quesito, Beto? Nós não trabalhamos dando diagnóstico para ninguém. A gente trabalha na prevenção e na redução de todo o diagnóstico que os outros profissionais, porventura o psiquiatra, o médico que te acompanha, o teu psicólogo, eles fizeram lá toda a avaliação deles e você chega aqui com essa avaliação, pronto, nós vamos trabalhar em cima de tudo isso, nós não desconsideramos a avaliação de nenhum outro profissional. Quer dizer, Cris, que você trabalha mais uma outra pessoa, um outro profissional no caso. Ou o outro profissional manda para você? Nem sempre isso acontece, Beto. Normalmente as pessoas chegam aqui, às vezes, com diagnóstico de depressão, e esse diagnóstico foi feito por um psiquiatra. Ela chega aqui tomando toda a medicação que esse psiquiatra, que esse profissional prescreveu, e nós respeitamos. Acontece que ao começar o tratamento aqui, já teve casos mais de 1, 2, 3, eu acho que eu não dou conta mais de te citar situações. Sim. Dos próprios psiquiatras ligarem querendo saber, né, qual é a modalidade que a senhora está fazendo, o que foi que aconteceu, tal pessoa está comigo há tantos anos, e o diagnóstico era evoluindo no caso da medicação, e hoje a gente está vendo a necessidade de reduzir, o que para nós é muito interessante e prazeroso. Claro. Então, você ajudar uma pessoa a entender sobre o que sente, a medicação você toma, ela reage. Mas se você não tiver com condição de avaliar o seu contexto interno e se posicionar diante das realidades externas, que vão estar sempre variando dia após dia, né? A medicação ela vai fazer a parte dela, mas você precisa fazer a sua parte. Para você fazer a sua parte, você precisa desenvolver a reeducação das emoções para a convivência com o eu. E quem é esse eu? Sou eu e é você. É a sua interação com a sua pessoa, com o seu propósito de vida, com a ausência desses propósitos, com o início, né, de colocar em pauta novas ações. Por exemplo, vim aqui receber uma massagem para algumas pessoas que estão passando por um sofrimento depressivo. Eu sei que é difícil levantar da cama, mas eles colocaram como propósito de vida vir aqui tomar uma massagem, dormir melhor. Vocês atendem em domicílio, Cris? Beto, já... Caso seja necessário. Sim, nós temos os casos particulares, de casos bem críticos, de pessoas que estão passando por pânico, que o familiar entra em contato e a gente vai sim a domicílio. O caso das pessoas com deficiência física também, que não consegue ter uma mobilidade de rua com folga, a gente vai a casa. O caso dos idosos também, que estão passando por um momento de acamado, sem muita condição de andar, não tem quem venha com ele, não tem um acompanhante. Então, nesses casos, a gente tem um olhar bem humano. E também para as pessoas que estão fazendo tratamento, no caso de CA, a gente também tem esse olhar bem cuidadoso e diferenciado. Cris, uma questão, vamos supor, a pessoa tem a tristeza dela chega ao ápice, ou a depressão dela também chega ao ápice, uma das duas, né? Ou as duas, você, aí quem sabe é você. Isso daí pode provocar a loucura? É bem peculiar a sua pergunta, né? Porque tem muita gente que acha que o estado de loucura, né, é você não ter condição de deliberar sobre a sua vida. Mas uma pessoa que está em conflito interno o tempo todo, e esses conflitos eles não são vistos, né, ouvidos, cuidados. Sim, Beto, eu uso dizer que se você não trata os infortúnios que te afligem, você não toma medicação,
você não faz uma atividade física, você passa a viver aquela realidade que a mente diz que é a tua realidade, a tendência não é que você venha ficar bem, né? Claro que tem casos de pessoas que saíram do fundo do poço com muita força de vontade, mas tem casos que somente a força de vontade, né, não é suficiente. É por isso que existem os profissionais de cuidado à mente. É por isso que existe hoje uma gama de psiquiatras, de psicólogos, de terapeutas integrativos, né, de outras linhas de terapia para ajudar essas pessoas. Por quê? Porque o adoecimento mental, ele está atingindo mais da metade do mundo. E o nosso país está ocupando o primeiro lugar a nível de mundo, Beto. O nosso país hoje, ele é o maior consumidor de ansiolítico do planeta. E aí eu digo assim, olha, até ontem a gente acreditava que o povo brasileiro era o mais feliz do mundo. Venderam uma faça máscara pra gente. Ou a gente está entrevistando a Cris Viana, gente. Quem quiser fazer alguma pergunta, a gente está falando sobre terapia, né? A terapia que abrange uma série de coisas boas, né? Aquela liberdade para a alma. E estamos falando sobre questão também, né? De ansiedade, enfim, do que aflige a raça humana nesse período, né? Cris, uma pergunta um pouco fora do contexto, mas essa é mais curiosa, eu tenho um lado curioso. Eu queria saber de você o seguinte: se o sistema influi para as pessoas, para o país estar nessa loucura toda, muita violência, muito ódio, as pessoas participando de coisas só com a pele, as pessoas não estão utilizando a alma. Que um dia desse eu conversando com uma amiga minha que viveu na África, ela viveu vários anos, ela disse que achava lindo como aquelas crianças, aquelas pessoas, os tribais, né, africanos, na hora de se alimentar eles rezavam, alimentando café, quanto o almoço, quanto o jantar. E são pessoas felizes. Ela diz que é incrível a felicidade com toda a confusão, com o conflito de raças e tudo. Ela diz que eles são pessoas super amáveis, né? Aí eu fiquei pensando, por que no nosso país a violência cresceu tanto, aumentou tanto, a violência com desrespeito, com ódio. Enfim, é o sistema, é a falta de Deus, é a falta de educação ou a falta de procura para massagens e coisas parecidas, que você sabe. Eu vou usar aqui, Beto, a fala de um cliente meu. Eu estou acompanhando 16 soldados que estão agora na guerra, certo. Na guerra da atualidade. Eu acompanho 16. Certo. Desses 16, nós temos 2 brasileiros que se naturalizaram americanos, mas que fazem parte da ONU, né, que estão lá em missão, né, para acolher as vítimas da atual guerra. E no nosso último encontro, ele me disse uma frase muito pertinente, né? Ano passado ele fez um tratamento bem longo comigo, ele não dormia bem, né, e teve aqui em Bonfim, e fez a terapia do sono, sonoterapia, como a gente conhece, terapia do sono para quem é mais fácil de compreender. E ele fez um resumo do que era estar no meio de uma guerra, nesse momento político que o Brasil está vivenciando. E as palavras dele foram o seguinte: eu quero agradecer por ter me ensinado que só está pronto para a guerra quem está em paz. E eu começo a responder a sua pergunta agora. O nosso país, Beto, ele não é um país de história de paz. A paz que esteve nessa terra é a paz dos irmãos, dos povos originários, dos indígenas. Verdade. Né? Depois que o português pisou aqui, acabou a paz. E todos os outros que para cá migraram ou foram trazidos, a exemplo dos povos africanos, eles não vinham para cá em missão de paz. Quem era o escravo que chegava aqui em paz consigo mesmo se ele tinha sido arrancado da sua terra? Quem era o indígena que poderia dizer que estava em paz se a sua casa de origem estava sendo invadida de forma desrespeitosa, né? Como que o povo italiano que estava fugindo de guerra, os asiáticos também fugindo de guerra chegavam aqui? Então não posso dizer que o meu país, Brasil,
ele tem a sua origem. A partir do momento que o invasor pisa aqui, nós passamos a desconhecer a essência, o significado e a significância da palavra paz. Né? Então nós estamos hoje em mais de 540 anos, né, de um povo que nega a sua história. Quem é que nega a história do Brasil? Quem esteve no comando do país por todos esses anos, usufruindo dos benefícios, dos privilégios que esse infortúnio social gera. Um povo aflito se rende muito fácil. É só você observar como é que está o nosso, vou dizer assim, o estado hoje que representa um estado terrível, o Rio de Janeiro. É uma cidade linda, é um estado geograficamente falando lindo, mas olha o que acontece com a humanidade que está ali, meio a toda aquela beleza natural. Ou seja, nós saímos daqui para acampar ali em Itaitu, em Jacobina, e nós vamos para lá em busca da conexão de mente, corpo e a nossa espiritualidade, né? É da paz interior, do alimento para o espírito, né? Quando essas pessoas sentam e faz lá a sua oração, o seu ritual, como você falou, os africanos, o que é que eles estão dizendo pra gente? Eu sou feliz e tenho momentos de intranquilidade, mas eu sou feliz, a minha essência pacífica é de felicidade. E quantos de nós hoje, Beto, tem o privilégio de abrir a boca e dizer assim, olha, eu sou um ser feliz, que tem um momento de tristeza. Eu estou escrevendo um livro e um dos tópicos é esse. Coisa né? boa, Cris. Eu sou um ser feliz e tenho um momento de tristeza. Quando você pergunta para um ser, você teve um dia feliz hoje? Metade das pessoas dizem assim, eu acho que esse momento aqui foi feliz. Né? E a felicidade é uma coisa tão gostosa. Né? É algo particular de cada um, mas que é construído no coletivo também. Você vai se entregando e depois você tá dentro, ela está dentro de você, você está dentro dela, está uma delícia. Ainda assim, eu queria salientar para você a visão de um jovem, tá? Um jovem... Antes, deixa eu mandar um abraço para Yara Matos, que está nos ouvindo. Yara, um grande abraço, nosso muito obrigado. Ao Josemar César, obrigado. Ao Márcio Rodrigues de Paula. Márcio, obrigado por estar com a gente, né? E a Kátia Cordeiro. Kátia, um abração. Uma luz imensa para todos vocês. Pode continuar, Cris. Então, o jovem, ele dizia assim, olha, isso trabalhando agora com o tema do mês anterior, que é o Setembro Amarelo, né? Nós trabalhamos toda a temática, né, vigente daquele mês. E um jovem de 17 anos, ele chegou para mim, sabe por que eu estou pensando nisso? Eu disse, não, mas eu estou muito curiosa, eu quero saber. O que é que eu vou fazer da minha vida? Em relação... Trabalho. Qual é a minha perspectiva de vida? Eu vou terminar agora o 3º ano, o que é que eu vou fazer? Para passar no vestibular eu não tenho um cursinho. Aí ele começou a listar todas as dificuldades. Só dificuldades. Só dificuldades. O país está ruim, eu digo, é verdade. Meus pais não têm condição de bancar assim. Você está dizendo, eu acredito, né? Aí eu digo agora, meu querido, ele falou, ele desabafou. Qual é o principal instrumento para tudo que você sonhou um dia fazer? Qual é o seu principal instrumento? Aí ele olha para mim assim, como assim? Eu disse, não, você citou todas as dificuldades, né? E eu respeito e acredito que realmente seja. Tudo isso aí é verdade. Agora eu estou te perguntando, o que é que você vê como principal instrumento para realizar os teus sonhos? Olha para o sonho número 1 e me diz qual é o principal instrumento. Ter um trabalho. Não, o trabalho, ele precisa desse principal instrumento. Tá entendendo? Beto, foi um atendimento de quase 2 horas de relógio, conversando de forma pacífica e levando o olhar dele para enxergar o principal instrumento. E ter coragem, né, amiga? Porque o pior é a falta de coragem. Mas quando você se vê no lugar do principal instrumento, todas as outras coisas, elas são agregadas. É verdade. Entendeu? Então levar aquele jovem para enxergar ele era o principal instrumento para realizar os sonhos que moram dentro dele. Esse menino caiu no choro. Ai, meu Deus do céu. Lindamente. Mas deve ser emocionante muito mesmo. Emocionante. Porque às vezes a gente se sente sem saída. Tá vendo essa bonequinha aqui? Me dê aqui essa bonequinha. Linda. Né? Ela me lembrou a música de Elza Soares. Olha que linda.
Isso aqui foi uma cliente, né, que fez essa bonequinha pra mim, Depois depois que ela conseguiu enxergar o eu dela. Aí me deu essa bonequinha de presente, se ela ouvir aqui esse momento nosso, eu agradeço, a bonequinha tá aqui, tá vendo? Ela disse pra mim, olha, depois que eu enxerguei a minha, eu comecei a ver e enxergar o outro também. Que bom! E esse jovem que eu tô citando aqui, Beto, ele hoje já tem um propósito. Ele primeiro vai se preocupar em terminar o 3º ano. Depois ele vai pegar todo o conhecimento que ele tem para aplicar no vestibular. Né? Sem nenhum compromisso de desistir. Né? Estabelecer metas. Aí você diz assim, a atual conjuntura do nosso país. Nada nos foi dado. Nada. Não se engane. Todo mundo quer ser dono, né? Continua ainda, exatamente. Tudo aqui é continuamos na conquistado. cada descoberta do Brasil. Do Todo ser. mundo é dono do outro. E por aí vai. A posse, né? Os sonhos, o desejo, né? Dos medos, a insegurança, tudo isso a gente aprendeu. Né? Claro que tem uma linha de terapia chamada a microfisioterapia, né, que muitos fisioterapeutas têm desenvolvido e aplicado e têm colaborado muito para a saúde dos traumas celulares, que todos nós nascemos com alguma proporção, né? Assim como a constelação familiar, uma outra linha de terapia que o SUS acabou, né, de acolher, né, para atuar no ambiente de saúde também, dentro das modalidades de saúde. Né? E isso chama atenção, Beto, porque o povo brasileiro, gente, é o único povo do planeta que traz nas suas veias o DNA do mundo inteiro. E trabalhar com essa diversidade requer compreensão de existência, requer maturidade, né, de si sobre si, do outro para o outro. Cris, a terapia, a massagem, ela tem um determinado tempo para a pessoa realmente melhorar, se equilibrar, para seguir em frente, ou ela é eternizada, vamos supor, não sei como é que você trabalha, se é por pacote, se é por pessoa, a pessoa sente vontade, vem aqui e faz a massagem dela, depois vai embora tranquila, ou se por acaso é como eu falei anteriormente, né, se é por quantidade. Ou se a pessoa para ou se ela continua. E qual é a massagem que você acha mais... Qual é o problema, aliás, desculpa, qual é o problema mais difícil de você conseguir, sabe, concretizar ele através da massagem? É assim, Beto, aqui nós trabalhamos com protocolo e esse protocolo é montado de acordo com a realidade de cada pessoa. Né? Então, nós temos pessoas aqui que das sessões de massagem já dá ela asas. Né? Ela fica retornando para cá, já não pela necessidade. A depender, né? Do que seja. A depender. Isso também de acordo com a realidade de cada um. Certo. Eu tenho aqui históricos e protocolos de pessoas depressivas, como eu te falei, que com 5 sessões de massagem a pessoa estava dormindo com muito mais leveza, reaprendendo a dormir. Né, acessando o sono REM, coisa que há muitos anos ela já não sabia, porque ela estava levando uma ansiedade noturna com muito mais frequência do que apreciando o descanso do sono. Né? Costumam dizer que vigia não dorme serviço. E uma das causas para quem sofre com insônia em decorrência da ansiedade, do transtorno de ansiedade e das patologias que agregam, a exemplo, a depressão, e em alguns casos, né, não tão raro assim, mas também não tão comum assim, o transtorno do sono, da ansiedade noturna e do sonifobia, que as pessoas que passam a ter medo de dormir, né, começam a passar o dia pensando na noite, e quando chega a noite ela está preocupada porque a noite chegou e ela não sabe se vai dormir, né? Então, esses casos, eles requerem da gente uma atenção maior, porque você vai lidar com 3 patologias diferentes. Você vai levar a pessoa a reconhecer o que tem, a interagir sem se ferir mais, né? E aí tomando conhecimento, resolvendo, deixando ir o que não convém mais a ela, acolhendo tudo de bom que ela está descobrindo sobre ela, né? E desenvolvendo um bem-estar interno muito maior do que outrora ela já não sentia antes, né?
Que maravilha. Então, quando você me diz assim, tem alguns casos? Tem. Eu tenho clientes hoje, Beto, que vêm de Paulo Afonso, né? Eu tenho clientes que... Tem clientes pra mim que vêm de São Paulo. Mas é... Que veio de São Paulo, ficou aqui hospedado na casa de parentes, veio para o São João, ficou aqui e foi tratado. E o objetivo foi alcançado e hoje ele leva uma vida com muito mais alegria. As pessoas ainda têm vergonha, né, Cris, de frequentar uma terapia, dizer, eu vou ali fazer terapia, né? A palavra terapia por muito tempo foi entendido como loucura. A procura da loucura, né? Eu costumo dizer que, gente, você fazer terapia é algo tão necessário quanto tomar banho e escovar os dentes. Porque você está cuidando de uma parte do seu ser, né, que poucas pessoas aprenderam a olhar. Discutir sobre as suas emoções, sobre as suas dores internas, requer coragem. Já pensou você se tornar uma pessoa completamente solta, você mesmo se soltar e viver? Meu Deus, deve ser fantástico. É fantástico, né? Beto. Eu te falo do lugar de uma pessoa que, ao concluir a especialização em psicologia positiva, neurociência e saúde do bem-estar, eu me descobri uma nova pessoa. E como assim, Cristina? Eu descobri que metade das cargas, das obrigações que a sociedade diz que você tem, você não tem. Né? Nós temos que respeitar uns aos outros. Nós temos por obrigação buscar a nossa felicidade. Porque um povo feliz não quer o mal de ninguém. Quem está bem consigo está de bem com o mundo. Quem está em paz consigo está em paz com o mundo. Gente, isso não quer dizer que você não vai ter problema. Acontece que os problemas chegam e você, do seu lugar, você centraliza e você foca na solução desses problemas. E fica mais fácil de resolver, né? Exatamente. A insônia. Eu estava atendendo aqui uma médica antes de você chegar, né? E a preocupação dela é que ela estava muito ansiosa e ela queria um exercício respiratório para não ter que tomar medicação. Eu disse, olha, eu não digo que você não tome medicação. Ninguém aqui está aqui para intervir no outro, até porque é a área dela, né? Não, eu quero um exercício respiratório. E aí eu fui para a prática do exercício respiratório, coisa que é muito trabalhada aqui nas turmas de meditação. Né? Boa, né? Nós temos turmas de meditação aqui para criança, para mulheres, homens e idosos. Jovens também, principalmente agora nessa fase do vestibular. Meditação, tem muita gente, Cris, que procura a meditação para crescer, para adentrar sua própria alma e para fluir. A procura, ela está ainda em início, Beto, porque as pessoas hoje têm acesso a muitas modalidades de meditação guiada via celular, via YouTube, mas por aí vai. Como Qual profissional, é o... Exatamente. Né? Eu acho assim, eu não acredito. Tudo bem, eu não vou desacreditar nunca no que o celular me diz, mas eu prefiro o profissional estando comigo, porque depois, se alguma coisa ficar errada comigo, eu vou lá e digo, não, mas isso ficou assim, 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 assim. O profissional vai me ajudar a sair daquele problema e entrar no outro que vai seguir em frente. E o celular nem sempre vai responder o que eu quero. O propósito é justamente esse. É? Por que que nós temos a modalidade presencial? Né? Porque um adolescente que chega aqui em uma crise de ansiedade e ele quer entender melhor sobre ele, não é sobre ansiedade, é sobre ele. Como ele vai estar controlado consigo para interagir com aquilo ali de forma menos sofrida. Então as pessoas acham que meditar é esvaziar a mente de todos os pensamentos. E não é isso, gente. Né? Meditar é você estar centrado em você, meio a tudo que está isso aqui, ó, tudo que está acontecendo aqui em torno de você. É você ter uma capacidade de concentração no ponto que você escolheu, né, para focar que aqui fora está se acabando e você está ali no seu objetivo, no seu propósito. Focado no seu propósito, entende? Então hoje nós temos aqui a instrutora Tiala Albuquerque, que trabalha aqui às quinta-feiras, toda sexta-feira. Daqui da cidade, a Tiala? Não, a Tiala está morando aqui, ela não é daqui. Ela foi acolhida aqui em Senhor do Bonfim. É uma cidade maravilhosa. É uma cidade que acolhe de verdade, né? Amo essa cidade nesse sentido, claro. Ela está com turmas de crianças e turmas de mulheres. Estamos formando agora a segunda turma de homens,
né, também para estar. Os homens, eles têm me surpreendido ao longo desse ano, São Beto. mais Reservado, porque você desenvolver no homem o desejo de cuidar de si, você quebra toda aquela lição social que o homem não chora, que o homem não tem medo, né? Gente, homem chora, homem sente dor, homem adoece. Com certeza. O homem, ele não deixou de ser humano por toda essa dureza de formação social que os homens receberam ao longo da sua existência. Então, cuidemos do coraçãozinho dos meninos, né? Pronto. Também. Pronto. Cris, infelizmente, eu tenho certeza que esse bate-papo nosso está desse tamanho. Eu já estou preocupado com isso. Mas a gente vai ter que retornar para a gente, porque o assunto é vasto, é um mundo, né? É um mundo, a parte disso é muito bonito. Cada um, se eu chego ali na odontologia, tem um mundo dela. Chego aqui, é outro mundo. Quer dizer, cada um com seu mundo é tão lindo. É como você falou, seria maravilhoso se o respeito fosse compacto, né? Que a gente ia viver bem mais. A Kátia está dando parabéns, diz que achou um show. Kátia, muito obrigado por você estar com a gente, né? Marcos Ribeiro também está nos vendo. Pena que a gente não divulgou. Eu divulguei 2 ou 3 vezes, 2 eu acho. A gente tem que divulgar mais. Mas a gente vai voltar aqui. Antes, eu vou combinar com você para a gente já ficar fazendo uma divulgação, porque nosso povo precisa aprender bem mais. Kátia, qual é o endereço do Espaço Bem-Estar? Aqui, o Espaço Bem-Estar fica aqui na rua Salustiano Figueiredo, número 76, vizinho aqui a JR Net. Bem no coração, bem no coração que todo da interior cidade. é feito. E me deixa aqui, Beto, fazer como é que eu vou dizer assim, um mimo para os nossos ouvintes. Ah, claro. Né? Eu quero bem. que você sorteie todas as pessoas que estão participando, as que irão interagir, né, para ganharem uma massagem terapêutica, certo, ou uma participação na aula de meditação, ou no grupo de biodança, ou um momento com Mariana Carvalho, que é aqui a linha de estética terapia, certo? E caso quem tenha filhos que queira estar vindo conhecer, nós também estou lhe autorizando a sortear, né, entre o seu público um momento para as crianças. Quero agradecer a todos que nos acompanharam e dizer, o Espaço Bem-Estar está aqui à sua disposição. Não se negue de viver esse momento. Tenho certeza que você pode não gostar, mas o seu corpo vai amar. Cris, passa o contato, por favor. O nosso contato é o 74991473049. Esse número ele é para agendamentos aqui em Senhor do Bonfim, porque em Senhor do Bonfim eu atendo. A equipe fica aqui trabalhando, mas eu atendo aqui segunda, terça e quarta. Para quem mora fora de Senhor do Bonfim, a exemplo, Juazeiro e Petrolina, os meus dias de atendimento em Petrolina é quinta, sexta e sábado, né? E certo, o último final de semana de todos os meses eu estou atendendo em Salvador, né? Mas é esse mesmo número para todos os agendamentos. Eu gostaria de saber o seguinte, que você falou que crianças visitar o espaço. Quem não tem criança, nossos ouvintes que estão nos vendo, como é que faz? Você vai sortear um momento deles aqui. Então, né? não quer, vamos fazer isso agora. Nós temos, tu quer anotar no papel? Mas a gente já tira, nós temos a Yara Matos, Josemar César, Márcio Rodrigues, Kátia Cordeiro, Marcos Ribeiro, cadê? E temos Mônica Carvalhal de Oliveira Firpo. Mônica? Mônica Carvalhal de Oliveira Firpo. Então, eles estão todos nos vendo e ouvindo, claro. Não sei se tiver mais outra pessoa, né? Bora lá. Vamos. Esse sorteiozinho é bem rápido. Aqui, gente, enquanto isso... Ó, eu pontuei aqui, né? Olha que lindo o
convite do cartão, o cartão de convite do bem-estar. Fechar aqui. Funciona como uma ficha de anamnese, né, Cris? Sim, os Que acompanhamentos. ótimo. Vamos ver, gente, daqui a 1, pouquinho... 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas, não é isso? Isso. Pronto, 7 pessoas. O Beto vai fechar o olho. E vai escolher o número. Como ele não sabe. Vamos lá. Bota o número 4. Número 4. Número 4 aqui. 1, 2, 3, 4 é Kátia Cordeiro. Kátia Cordeiro, pronto, Kátia. E eu Kátia Cordeiro. Eu tô aqui sem ver mesmo. Porque eu botei para cima. Kátia Cordeiro. Gente, meu muito obrigado, viu? Eu tenho uma luz imensa. E espero que na segunda etapa do nosso bate-papo vocês estejam presentes. Tá? Um abração.